Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Professora Isis falando com vocês. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre geografia, certo? O assunto da aula de hoje são os mapas e os seus elementos. Nós temos alguns tipos de mapas, inclusive nós já vimos eles nas nossas aulas na escola, né? Lembra que eu mostrei para vocês que eu levei o globo terrestre, que a gente viu alguns tipos de mapa mundi, certo? Então, os tipos de mapa, eles vão depender de acordo com o tipo de representação que eles têm. As representações podem ser bidimensionais, que mostram a altura e a largura da superfície terrestre, ou o planisfério ou parte dele, certo? A classificação vai variar, a classificação dos mapas vai variar de acordo com o assunto representado. Eles podem ser de forma qualitativa, ele entende-se que é uma palavra em relação à qualidade, certo? Quantitativa em relação à quantidade. Ordenado em relação à ordem, o que vem primeiro, o que vem depois, o que tem mais, o que tem menos, certo? E o dinâmico, ele vai dar a dinâmica de alguns fluxos, por exemplo, viagens de avião, transportes terrestres, marítimos, tudo isso, certo? Sobre os mapas qualitativos, nós temos representações, eles representam a localização e distribuição espacial de um determinado fenômeno. Alguns exemplos deles são o quê? Os mapas políticos, que o fenômeno representado é a distribuição dos estados ou regiões. Mapa de clima, que a representação feita é sobre os climas de um determinado território. Mapas de relevo, são os mapas do relevo de um determinado território, mapa de vegetação e etc. Esse mapinha que tem aí do lado, ele representa os domínios morfoclimáticos do Brasil. Morfoclimático, ele está relacionado à morfologia, que significa forma, ou seja, o relevo e o clima. Então, ele associa características de relevo e de clima e também considera aspectos da vegetação nessa classificação, certo? Então, nesse mapa, a gente consegue identificar a distribuição espacial de alguns domínios, certo? São 7 domínios. O domínio em laranja é o amazônico. Um laranjinha tipo salmão é o cerrado. Depois tem o número 1 representado ali, que é a caatinga. O número 2, que é a Mata Atlântica. O número 3, a Mata de Araucária, certo? O roxinho que está sem número é pradaria, e o que está num verdinho são as faixas de transição, que vão ser modificados entre um e outro. Mais para frente a gente vai ver detalhadamente esse mapa morfoclimático e a gente vai ver os mapas separados também, o de relevo e o de clima do país, certo? Que também são qualitativos. Em relação a quantitativos, como eu disse, a palavra só pela palavra, né, quantitativo, ele se refere à quantidade. Ou seja, são mapas que representam a quantidade de um determinado fenômeno que se distribui num espaço. Um exemplo desse é esse mapa que está aí do lado, que é a densidade de povoamento, ou seja, ele vai representar a quantidade de pessoas que moram em determinadas porções, em determinados espaços do território brasileiro. Existe um mapa de população, que é o mapa de distribuição da população, os mapas demográficos, que ele mostra a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, e os mapas de taxa de urbanização, que ele mostra o percentual de desenvolvimento de uma área, desenvolvimento no sentido de ter mais acessórios urbanos, ou seja, estradas, pontes, edificações, do que outros que são mais rurais, certo? Nesse mapinha do lado a gente consegue ver alguns pontos que são mais escuros, algumas faixas que são mais escuras e outras que são mais claras, certo? Tem
uma legenda aí do lado que ele vai representar a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se a gente olhar para o nordeste do país, a gente observa que a maior parte da população mora no litoral nordestino. E esse padrão se repete para todo o país, com exceção do sudeste, que ele é um pouco mais povoado para oeste do território brasileiro, certo? E se a gente observa a região norte, a gente percebe, porque ele está muito mais claro, tá vendo? Então ele tem uma concentração populacional muito menor do que as outras áreas. Mapas ordenados. Como eu falei, a palavra ordenado se refere à ordem e eles apresentam informações numéricas que podem ser de sequência crescente ou decrescente. A legenda ela é organizada de maneira hierárquica, dependendo do nível de importância, ou seja, do mais importante para o menos importante ou vice-versa. Certo? O mapa, esse tipo de mapa, ele pode representar a hierarquia da rede urbana, ou seja, a cidade que é mais desenvolvida ou tem mais um conjunto de objetos que estão sendo analisados. E mapas socioeconômicos também, né, que ele vai dar a proporção da relação social com a economia daquela população daquele local, certo? Esse mapa que a gente vê aí nesse slide, ele representa o crescimento das capitais. Existem também os mapas dinâmicos, como eu falei, dinâmico porque ele representa um movimento, um fluxo. Eles representam a dinâmica de deslocamento no espaço geográfico. É possível identificar a origem e o destino dos fenômenos, por exemplo, se a gente for identificar as linhas aéreas, né, o tráfego aéreo, que é o caso desse mapa aí ao lado. A gente tem como identificar os pontos de origem, que são esses quadradinhos verdes, que tem a cor mais escura ou mais clara, dependendo da quantidade de voos que saem deles. E a gente tem os pontos de destino, certo? Que são os outros pontos que estão menorzinhos. Então, a gente consegue identificar o fluxo de onde parte para onde chega e da onde chega também, né? Por exemplo, onde é que concentra maior partidas e chegadas, por exemplo. A gente pode ter também os mapas de fluxos migratórios, de onde vêm mais imigrantes para o Brasil, ou para onde os brasileiros migram mais. A gente pode ter as rotas comerciais, identificando onde são originados os produtos que nós consumimos aqui no Brasil. E os mapas de circulação de mercadoria também, que é onde ele é produzido, por onde ele é transportado e onde ele é consumido. Tá? Esses mapas são muito importantes, principalmente para a gente entender as relações econômicas de produção, para a gente entender as relações de consumo também, e a gente vai utilizar eles também posteriormente. Em relação às características do mapa, a gente já viu isso em sala de aula também. A gente identifica que o mapa precisa ter algumas características específicas para ser mapa e para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consiga identificar o que está se tratando esse mapa. Então, o importante é que ele tenha o título, que ele tenha a escala. Nessa escala ele vai dar o tipo de projeção também, certo? A orientação, que é o norte, e a legenda para representar do que se trata o mapa. É importante também que, se a gente for utilizar mapas que tenham inspiração ou que tenham como referência outras fontes, a gente precisa identificar a fonte, como é o caso da fonte nesse mapa que é do IBGE. Nos mapas, nós temos também os símbolos, certo? Todos os outros mapas que a gente viu até agora, eles representam símbolos. Esses símbolos são a forma de comunicar representações que são reconhecidas internacionalmente, certo? Existem símbolos de pontos, linhas ou áreas. Os pontos representam fenômenos que acontecem num único lugar. Cidade, igreja, museu, ou seja, é aquele lugar. Linhas representam fenômenos contínuos, que podem ser ruas, rodovias, ferrovias ou fluxos também. Áreas ou polígonos representam fenômenos que ocupam uma grande extensão, que pode ser a vegetação, a unidade de relevo ou o tipo de clima e de solo, certo?
Os símbolos qualitativos, que eles vão representar uma ordem, né? Uma noção de ordem e sequência, que possuem hierarquia entre os fenômenos apresentados. Eles podem ser os círculos proporcionais, que são esses círculos que estão aí em verde, eles vão representar as quantidades do maior para o menor, então a gente consegue identificar. Quando a gente vê um círculo menor, então a gente sabe que a concentração daquele determinado fenômeno é menor naquele lugar do que em outro lugar que tem um círculo maior. As sequências de cores também são representações de símbolos qualitativos, porque quanto mais escuro, mais concentrado, quanto mais claro, menos concentrado. E os símbolos dinâmicos são representados por setas. E a espessura da seta que vai identificar a intensidade do fenômeno. Ou seja, quanto mais fina, menos intenso o fenômeno. Quanto mais grossa a seta, mais intensa o fenômeno. Tudo bem? E aí a gente tem a escala. A escala ela serve para que a gente compreenda a representação real, o tamanho real com a representação cartográfica, certo? Na escala numérica, a gente tem essa escala que tem 2 pontinhos, 500.000, a gente lê da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade. Ou seja, a representação foi reduzida 500.000 vezes. Na escala gráfica, a gente tem os tracinhos representando de 0 a 5, de 5 a 10. De 0 a 5 é 1 centímetro, de 5 a 10 é outro centímetro, certo? Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. Essa escala no mapa essa escala gráfica é sempre fácil da gente fazer cálculo de distância, porque ela é igual à régua. Se eu pego uma régua e coloco na escala gráfica do mapa, de 0 a 5 vai equivaler a 1 centímetro na régua. Então, se eu tenho 2 pontos no mapa, eu consigo ligar esses 2 pontos com uma linha, colocar a régua e fazer o cálculo de acordo com o que representa na escala gráfica. As coordenadas geográficas, elas são fundamentais nos mapas, porque quem for ler o mapa consegue identificar qual o lugar do planeta que aquele mapa está representando, certo? As coordenadas são o cruzamento de um meridiano e de um paralelo. Indica um ponto específico de localização. O sistema de coordenadas é toda a malha de coordenadas que nós possuímos, tá certo? Aí tem uma setinha que indica a latitude. Aí outra setinha aqui embaixo identifica a longitude.